Com esse retrato que a Maria Júlia nos apresentou, eu confesso que, mesmo com essa idade que eu estou, eu fui impactada com todo esse conhecimento a respeito da nossa história e memória, e eu me vi diante de uma realidade que eu de fato não conhecia, muito embora sou negra, né? E vim de uma família de negros com uma convivência negra muito forte. Mas, por conta dos meus pais serem muito simples, eles nunca estiveram engajados nesses movimentos. Eles nunca foram engajados nesse movimento, muito embora nos educaram para sermos, para nos formarmos, para termos uma profissão. Sempre fomos incentivados eu e meus quatro irmãos. Então, essa pauta é até algo me constrange no momento, mas é uma pauta que me foi apresentada o semestre passado, o ano passado, no início do ano, com um convite para participar de um livro autobiográfico com mais 11 colegas negras, professoras de educação física, que até esse livro está quase saindo já, né? Está em processo de edição. E de princípio eu neguei, eu resisti a escrever isso, porque eu não me via como alguém que deveria escrever uma história dentro de um livro autobiográfico, que eu não tinha uma história para ser escrita e narrada dentro desse contexto. E com muita insistência das colegas, eu acabei conversando com a minha filha e muito estimulada, porque no semestre passado, na faculdade, no Cefid, eu orientei o primeiro trabalho de conclusão de curso que tratava as questões raciais na escola, né? Que tratava que nós negros sofremos um preconceito racial muito grande, somos calados desde a escolaridade básica, não é? E nas leituras para orientação desse meu aluno João Carlos, eu me dei conta do quanto era importante, primeiro pelo convite dele ter vindo me buscar para fazer, me convidar para fazer esse trabalho junto com ele, esse trabalho de orientação. Enquanto nós líamos, né, eu li todas as referências junto com ele, encontrei até outras nesse processo de orientação, eu me dei conta do quanto era importante não só o meu lugar na universidade, mas o meu conteúdo na universidade. Não é? Porque o fato de eu ter. O João Carlos foi meu aluno em outras disciplinas, né? Para além do TCC. Então, durante as minhas aulas, provavelmente ele identificou uma resposta, um feedback de coletivo, de negritude coletiva, e por isso ele veio me convidar. Então, nós trabalhamos aí por um ano e meio juntos, né? Desde 2018, nós trabalhamos nessas leituras e com esses dois projetos, né? O projeto do João Carlos e o projeto do livro Mulheres Negras, Professoras de Educação Física, eu comecei a perceber, com a minha filha também engajada no movimento e ela me trazendo leituras, compartilhando leituras, eu tenho percebido que isso é muito importante para mim, né, enquanto professora, enquanto profissional, que não basta ter representatividade de nós negros nos vários espaços. Isso é muito importante, é uma conquista nossa que, para nós e os nossos pais, foi uma conquista muito difícil, né, muito árdua, né? O meu pai, por exemplo, tem duas filhas doutoras. Isso é muito difícil nas famílias negras que cresceram nas periferias e principalmente na periferia de São Paulo e nas periferias do Brasil de uma maneira geral. Então é de fato uma conquista, não que isso me faça melhor do que as outras pessoas, mas é uma conquista de ordem coletiva. E como é uma conquista de ordem coletiva, eu preciso me voltar para esses coletivos, que são pouquíssimos os representados na universidade. E na escrita desse livro Mulheres Negras e também do contato com os dados no trabalho do João Carlos, eu comecei a perceber que, à medida que eu avancei, né, quando eu começo lá na minha escolaridade básica, desde a pré-escola, à medida que eu vou avançando na minha escolaridade até chegar ao ensino superior e mestrado e doutorado, eu vejo, quando eu olho para os lados, eu vejo cada vez menos colegas como eu no âmbito universitário. E creio que assim é também no âmbito dos médicos, dos engenheiros, da política, na sociedade em geral, não é? Temos representantes, mas poucos representantes. E aí é que eu volto à questão do conteúdo.
Não basta a representatividade de uma grande parcela da população que sempre foi invisibilizada, que sempre teve o seu conteúdo, embora nós tenhamos conteúdo, a Maria Júlia deu vários exemplos aqui, que desde a passagem do 19 para o 20, a gente vem se mobilizando, se organizando enquanto grupo que é maioria desde o período da escravização, né, com a quantidade de negros que vieram, nós somos maioria, muito embora por um período muito longo esses dados foram camuflados, né? Então hoje a gente tem clareza de como nós compomos a maioria da sociedade brasileira, não é? E da importância desse conteúdo. Porque muitas vezes nós somos lembrados, como nesse vídeo que nós estamos fazendo, nós somos lembrados em momentos peculiares da nossa realidade. Né? E nós estamos no todo social. Nós estamos no todo social. Eu não sou uma pesquisadora da questão negra a fundo, da questão racial a fundo, mas eu sou negra. Eu posso tecer um discurso em primeira pessoa a respeito dessas narrativas, não é? E por que não eu ser uma representante ou usar os meus pares negros para trabalharem comigo quando eu vou à universidade e falar desses meus pares negros como representantes com conteúdo nas diferentes áreas da sociedade que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente tem visto na televisão, na imprensa falada, escrita, a gente tem constantemente visto essa inserção do negro como algo meio que até folclórico, né? Como se nós tivéssemos que falar constantemente só dessa pauta. Mas nós não sabemos falar só dessa pauta, não é? Eu sou professora de educação física de formação, tenho mestrado em ciências sociais e doutorado em pedagogia da motricidade, que é educação física. E tem muitos estudos na área de educação, enfim. E o que eu percebo é que eu, por exemplo, hoje tenho uma professora que é um par meu na universidade, no departamento no qual eu trabalho, não é? E o que isso acontece? Se eu e essa colega, não nos posicionarmos no centro do qual nós fazemos parte, enquanto conteúdo, enquanto negras de conteúdo, enquanto negras que discutem a educação no Brasil, né, esse lugar ele vai ser ocupado por uma outra narrativa. Então nós precisamos dar vazão para essa produção intelectual que nós temos na área da educação física de maneira mais específica, né? Para que tanto eu quanto minha colega e os nossos pares brancos ou de outras etnias também compartilhem dessa produção intelectual e nós consigamos romper esse círculo embranquecido que a gente tem no meio intelectual, no meio político, na sociedade em geral, não é? Porque nós temos sim conteúdo, nós temos ultimamente a gente vem sendo até atacado por não sabermos nos organizar, né? Por não sabermos fazer frente às investidas que vêm contra nós. Mas nós vamos colocar no final do vídeo vários elementos e referências que vocês podem estar consultando e do tempo que existe essa mobilização, do tempo que a gente vem produzindo conteúdos de audiovisual, produção intelectual, estudos, pesquisas nas mais diferentes áreas, e só que por esse processo de invisibilidade e por esse restrito acesso à escolarização de nível intelectual mais elevado, que isso é histórico, não é? Nós temos privado os meios intelectuais, políticos e sociais das nossas produções. Então, nós temos sim que fazer uso e lançarmos mão das nossas bibliografias básicas, nas nossas aulas, de conteúdos produzidos por nossos pares negros. Temos também dos nossos pares brancos, sim, mas isso é o que a gente vem fazendo de maneira hegemônica. Então, nós precisamos, sim, divulgar e compartilhar, socializar esse conhecimento que vem sendo produzido pela população negra, não é? E então nessa dimensão que a gente vem aqui fazer um apelo, né, que nós sejamos citados enquanto pares, que nós sejamos citados até mesmo e principalmente por nossos colegas brancos, que ultimamente temos percebido uma caminhada conjunta com eles,
né? E a gente só vai superar esse mito, esse suposto mito da democracia racial, quando nós caminharmos juntos enquanto pares, para que esse suposto desenvolvimento, suposta evolução da civilização, ela de fato se consolide, né? Mas é uma consolidação que parte de uma produção conjunta de brancos e negros, não é? Então é nessa direção que o nosso vídeo vem dar a contribuição para que aqueles que, e nós vamos deixar o nosso contato também, para que aqueles que se interessem pela temática tenham essa percepção que ela não é de ordem, não é a identidade da Elisângela, não é a identidade da Maria Júlia, é uma identidade coletiva. Que por enquanto essa identidade coletiva ela se restringe sim a uma população negra que foi invisibilizada, que não teve espaço, que é subaproveitada enquanto representatividade, enquanto profissão intelectual, enfim, nas mais diversas áreas, mas que temos que colocar nessa pauta uma luta coletiva de brancos e negros, nesse processo de rompimento com essa falsa democracia racial. Né? Não precisa haver um processo de enegrecimento do branco e nem de embranquecimento do negro, né? E sim a gente respeitar as peculiaridades e termos a representatividade com conteúdo que nos cabe e que de fato nós temos. Eu agradeço esse espaço.